acontecimento que é muito famoso e que chega às vezes até a ser um pouco engraçado, a gente até trata um pouco de humor, né? É a fundação do anglicanismo. A igreja anglicana é uma igreja séria, tá, gente? Não entra nessa vibe de tipo, a igreja anglicana é uma palhaçada. Não. A igreja anglicana existe até hoje, tá? Ela é a religião oficial, tá? Do reino inglês e tudo mais. É uma religião seríssima que existe. Só que a história da sua formação não é uma história muito baseada na teologia, tá? Ou seja, em estudos. A gente viu aqui o Lutero, um teólogo estudioso, um monge agostiniano. A gente viu aqui o Calvino, um cara que estuda leis, que estuda teologia, que formula suas ideias. E a gente tem o Henrique VIII, tá? O Henrique VIII, ele funda uma nova religiosidade, o anglicanismo. O que ele vai fazer? O Henrique VIII, da dinastia Tudor, uma dinastia extremamente poderosa, na Inglaterra naquele momento, tá? Tinha vamos dizer assim, a gente tem duas explicações que são juntas, são unificadas, tá? Ao mesmo tempo, mas eu vou dar separadinhas aqui para não confundir a cabeça de vocês. O Henrique VIII, percebendo esse movimento de nova fé, uma nova fé reformada, do luteranismo, do calvinismo, ele percebe que a Igreja Católica está um pouco mais fragilizada. Qual é a grande ideia do Henrique VIII? O Henrique VIII, ele precisa se livrar de dois problemas. O primeiro problema é a influência da Igreja Católica em seu território. Quando eu digo influência da Igreja Católica, eu estou falando influência econômica. A Igreja Católica era dona de mais de 1/3 das terras da Inglaterra, tá? Então, o poder do Henrique VIII acabava sendo reduzido e acabava sendo um pouco cerceado mesmo pela Igreja Católica. Então, era um desejo do Henrique VIII se livrar dessa questão. Abrir, né, essas terras para outras questões, tomar conta dessas terras e não ser tão dependente assim da Igreja Católica. Essa era uma questão. A segunda questão é o grande problema da influência dos reis espanhóis no governo inglês. Você vai perguntar, porra, rei espanhol no governo inglês? O que é isso? O Henrique VIII é casado com a Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era uma princesa, né, herdeira do trono espanhol. Então, por questões políticas, o rei espanhol estava diretamente ali em cima do Henrique VIII por tudo. E tentando influenciar, perturbando a cabeça do cara, enfim, influenciando de todas as formas politicamente. Até porque a filha dele era casada com o próprio Henrique VIII, tá? Então, ele queria se livrar tanto, né, dessa influência, desse domínio extremo da igreja e da influência também dessa coroa espanhola, tá? Uma outra explicação que a gente não tem como saber é porque dizem que o Henrique VIII é apaixonadíssimo pela Ana Bolena. E aí ele queria se separar da Catarina de Aragão, só pela sua paixão. Eu tô mais pra acreditar que ele queria se separar mesmo, pra se livrar ali do sogro, né? Meio complicado ali do reino espanhol. Mas a gente tem essa ideia, né, de que o Henrique VIII vai até o Papa, né? Ele escreve pro Papa e tudo mais, pedindo o divórcio. Divórcio na Igreja Católica é algo completamente complicado, tá? Muito complicado mesmo. Ele vai pedir o divórcio, óbvio, o Papa vai negar, porque você só pode conceder a separação em casos extremos. E ele diz que a Catarina de Aragão não pode lhe dar filhos homens e, então, por isso, ele queria se separar. O Papa não dá a separação e o Henrique VIII acaba fazendo uma separação da Igreja Católica. Ele vai se separar da Igreja Católica naquele momento, tá? Então, o que ele vai fazer? Através do ato de supremacia, ele vai fundar uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, sua própria igreja. No ato de supremacia, ele se torna chefe de Estado, chefe do Estado inglês e chefe da própria igreja. Ele é como se fosse o Papa, tá? Da Igreja Anglicana, tá bom? Então, dessa forma, ele é o chefe, né, dessa nova igreja e o chefe político também da Inglaterra. Ele vai acumular 2 poderes. Tudo que era da Igreja Católica, ele tomou para ele mesmo. Então, todas aquelas terras daquele poder, voltou para ele. E ele consegue fazer o quê? Se separar, porque na Igreja Anglicana ele vai permitir, óbvio, ele é o dono da igreja. Ele permite a separação.
e se casa com Ana Bolena, que também, coincidentemente, só dá filhas mulheres para ele. Acredito que nesse momento ainda não temos muito conhecimento de biologia para entender, né, da onde que vem a ideia do sexo feminino e masculino, mas enfim, isso aí não importa, tá? A ideia é que o interesse do Henrique VIII vai além da separação. Por mais que ele pudesse ser apaixonadíssimo pela Ana Bolena e papapá, não sei o quê, enfim, né, amores, né? Mas a ideia é um interesse de se separar tanto do poder da Igreja Católica, tanto dos mandos e desmandos da coroa espanhola, tá? Então, com esse ato de supremacia, ele vai fundamentar a Igreja anglicana. A Igreja anglicana vai seguir os mesmos parâmetros aqui, tá? Vai traduzir a Bíblia também para uma língua popular, né, para o inglês, vai negar o culto às imagens, vai manter, aí é que tá, né? A Igreja Anglicana, ela pega um pouco do calvinismo, um pouco do luteranismo, um pouco do catolicismo, ela é como se se a reforma religiosa fosse feita antes da teoria religiosa. Então a teoria religiosa anglicana vai sendo fundada depois da própria fundamentação da igreja, tá? A fundamentação da igreja vai acontecer de forma atropelada, mais rápida, né? E depois a gente vai começar a fazer, né, essa nova forma de igreja, tá?